Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês estejam bem e que eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, no vídeo de hoje, nasce uma nova blogueirinha. A gente vai estudar um pouco sobre a importância dos pronomes como articuladores do texto. É um assunto que é bem legal, mas também é muito complicado, assim, às vezes a gente entender, porque como são vários pronomes, várias categorias, a gente pode confundir. Mas vamos lá. Primeiro a gente precisa saber o que são os pronomes. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los. Pode ser diretamente ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns tipos de pronomes eles podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Quando você diz eu estou com fome, manifesta algum desejo que começa com eu quero. Entre outras situações, está usando a palavra eu para substituir o seu nome. Senão poderia ser assim: Chay está com fome. Mas aí não ia ter tanto sentido, né? A gente está falando a terceira pessoa do singular. E aí, as funções gramaticais de um pronome, eles existem para remeter, retomar ou qualificar outras palavras expressas no seu texto. Sem eles, as orações, as frases ficariam muito confusas e longas demais. E aí ia ficar muito repetitivo também. Por exemplo, Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Eu não preciso ficar afirmando toda hora o nome da Fernanda, porque eu posso substituir ela pelo pronome ela e minha, como a mãe de João. Então eu estou especificando de quem ela é minha mãe, e estou usando o pronome também ela para substituir o nome dela. Os tipos de pronomes, eles podem ser, como eu falei logo no iniciozinho, pessoais, demonstrativos, interrogativos, possessivos, relativos e indefinidos. Os pronomes pessoais a melhor maneira de entender esse tipo de pronome é pensar neles como elementos chaves na construção de um diálogo ou discurso. Continue a imaginar que você está conversando com seu amigo João sobre sua mãe. Os pronomes pessoais vão designar diretamente as pessoas na conversa. O locutor é a primeira pessoa que fala, né? Eu no singular e nós no plural. O interlocutor, com quem se fala, que é a segunda pessoa, que seria tu ou você, no singular, ou vós ou vocês, no plural. O assunto, de quem ou do que se fala, que na terceira pessoa do singular, que seria ela ou ele, no singular, ou elas ou eles, no plural. Estes são os pronomes pessoais, ou seja, aqueles que indicam as três pessoas do discurso: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Como aqui no Brasil vós é raramente usado em conversas informais, a gente utiliza em situações de cotidiano muito os vocês para substituí-lo. Nunca se esqueça que todos os pronomes pessoais são pronomes substantivos também. Retos e oblíquos. Essa é a divisão deles. Os pronomes do caso reto exercem função de sujeito, ou seja, na afirmação ela canta muito bem, a palavra ela é um pronome pessoal de caso reto. Os pronomes do caso oblíquo, por outro lado, exercem função de objetos de um verbo, com um complemento. Para todo pronome reto, há uma correspondente, no caso oblíquo, como podemos ver. Eu, me, me, comigo, tu, te, ti, contigo, ele, si, o, a, lhe, si, consigo, nós conosco, vós convosco, eles, si, os, as, lhes, si e consigo. Exemplo: conversei com o João e ele me disse que sua mãe canta bem. É possível concluir que nessa afirmação a palavra ele é um pronome de caso reto e me é um pronome pessoal oblíquo. Os pronomes possessivos são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse.
Pode ser em relação a alguém da conversa. Exemplo: Maria é minha mãe. Então, o minha aí é um pronome possessivo. E aí a gente pode utilizar ele para falar de alguma coisa que você ou outra pessoa tem. Pode ser também um objeto, um sentimento, uma relação, um espaço. Em relação de cada pronome do discurso com seus pronomes possessivos. Eu, aí vai ser meu, minha, meus, minhas, tu, teu, tua, teus, tuas, eles, seus, suas, nós. Pode ser nosso, nossos, nossas, nossas, vós. Vossa, vosso, vossos, vossas, eles. Pode ser seu, sua, seus e suas. Os pronomes demonstrativos são aqueles que a gente usa para indicar a localização de seres, seja no espaço, seja no tempo. Não há muito segredo. Se você pensar em uma palavra que sirva para situar algo na sua conversa, provavelmente você vai fazer uso desse tipo de pronome. Quando o assunto está situado próximo ao locutor ou interlocutor, os pronomes demonstrativos usados podem ser os seguintes. Na primeira pessoa a gente vai usar isto, este, esta, estes, estas. Na segunda pessoa a gente vai usar isso, esse, essa, esses, essas. Se o assunto estiver distante do locutor ou interlocutor, pode-se usar os seguintes pronomes: aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. E na terceira pessoa e os pronomes interrogativos. Quando você utiliza que horas são, qual é o dia certo para entregar um trabalho, quem vai à sua festa do aniversário, ou quando essa pessoa sairá de casa, está fazendo uso desses pronomes interrogativos. Esses auxiliares servem para formular perguntas, tanto diretas quanto indiretas. As palavras que fazem parte desse grupo são que, quem, qual, quais, quantas, quanto, quantas e quantos. Já os pronomes relativos, você sabe que os pronomes gerais possuem a função de substituir ou remeter uma palavra a outra, né? Até agora que a gente está vendo. Os pronomes relativos usam termos específicos para que o texto fique menos repetitivo e mais direto. Vamos ver um exemplo. O remédio que preciso custa caro. Esta é a menina de quem te falei. A casa onde ela mora é muito pequena. São eles: onde, que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quantos, cuja, cuja, cujo, cuja, cujos, cujas, quantas, entre outros. Eles retomam substantivos, substituindo na oração seguinte. Você pode não perceber, mas faz uso deles constantemente em provavelmente todos os seus textos. Os pronomes podem ser indefinidos. Certas pessoas só se dão valor depois da perca. Os pronomes indefinidos eles vão ser utilizados bastante nas redes sociais, principalmente no Instagram. É só a gente pensar naquela coisa da indireta. Você está lá falando, mas você quer atingir uma pessoa, mas não quer utilizar o nome dela, para deixar bem claro. Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Tantos comentários ruins por aqui que a vontade é de ficar só offline. É cada pessoa querendo aparecer. Então, esses são cada, tantos. Quando a gente usa essas palavras, algum, nenhum, todo, outra, muito, pouco, certo, vários, tantos, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, demais, algo, que se refere a substantivos de modo impreciso ou genérico. Esses são os pronomes indefinidos. E é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate também. Espero que vocês fiquem bem, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Deixa eu só finalizar aqui. E é isto.